Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como nós podemos mudar imagens dinamicamente no Excel. Esse exemplo é muito aplicado em dashboards, então é muito comum você ver em dashboards essa questão das imagens mudando, por exemplo, imagem de produto, imagem de vendedor, imagem de grupo, tá? De categoria, então você consegue mudar elas dinamicamente, como eu vou mostrar nesse exemplo bem passo a passo, ok? Mas, em mais nada, já vou pedir então que você que não é inscrito nesse canal se inscreva, deixe seu like, isso nos ajuda demais a disseminar o canal aqui no YouTube, a chegar a mais pessoas e ajudar a mais pessoas. Então, se você gostar, deixe seu like, isso nos ajuda demais, tá bom? Além disso, se você quiser aprender muito mais sobre Excel, conheça o nosso método Domínio Excel, onde você vai aprender Excel básico, avançado 1, avançado 2, lógica de programação VBA e ainda mais um curso PowerPoint. É uma formação super completa com mais de 56 horas de vídeo gravados, 5 certificados, tá? Um para cada um dos cursos e acesso vitalício. Tudo isso em 10 vezes sem juros, o link está aqui embaixo na descrição, você não vai acreditar. É metade do preço de uma assinatura da Netflix. Bom, então é isso. Vamos ao vídeo? Perfeito, vamos lá então. Então essa aqui é a nossa estrutura da nossa pasta de trabalho com estas planilhas. Vamos explicar cada uma delas. Bom, vamos começar aqui então pelos dados. Então nos dados aqui eu tenho simplesmente os dados que eu vou querer que apareçam na nossa tabela. Tem o nome, meta, valor da venda e percentual, que houve então representando o valor da venda com relação à meta, ok? 139% acima, tá? Então essas informações serão as informações que nós iremos utilizar para mostrar ela na tabela. Os nomes que nós temos aqui são os nomes que estão ligados, então, com os nomes aqui que eu tenho para cada um dos vendedores, tá? Então tem o nome dele aqui e a imagem ao lado. Perceba alguns pontos aqui com relação ao banco de imagens. No banco de imagens, nós temos necessariamente um nome do lado, que nós iremos utilizar o índice Corresp para nós podermos retornar qual é o nome correto. E aqui ao lado nós temos a imagem. A imagem está centralizada na célula, ou mais ou menos centralizada, e nós temos essa imagem assim, simples assim, ok? O tamanho dela tem que encaixar exatamente em cima dentro da célula, para que ela apareça corretamente, ok? Todas as imagens estão mais ou menos do mesmo tamanho, tá? E dentro de cada uma das células. Se eu quiser ajustar essas imagens, reduzir ou aumentar o tamanho delas todas de uma vez, eu tenho 121 aqui, imagens. Então eu posso fazer assim, ó, F5, ir para especial, e aqui você tem objetos, tá? Objetos. Ele vai selecionar todas as imagens que nós temos aqui. Eu vou desmarcar aqui a minha logo, e aqui você pode diminuir ou aumentar então essas imagens. Basta vir aqui, ó, e você percebe que aumenta ou diminui, né? Para elas caberem mais facilmente do jeito que você quiser, tá? Então você pode ajustar todas de uma vez, ok? Mesma questão com relação ao tamanho das células, tamanho e altura aqui. Você tem, por exemplo, aqui a altura da célula 92,25, você pode vir aqui e aplicar, deve, né? 92,25 em todas elas, tá? Nesse caso, basta você vir selecionar aqui, botão direito, altura da linha, 92,25, dá um OK, e ele vai ajustar o tamanho delas, tá? Então, o primeiro ponto é você ajustar o teu banco de imagens para que todas fiquem no tamanho correto, no tamanho que você quiser, ok? Então você tem eles aqui. Perfeito. Bom, então nós já vimos dados, já vimos imagens, e agora nós temos ainda o cálculos e temos a tabela. Na tabela é onde nós iremos então exibir as informações que nós queremos aqui. Perfeito? Então aqui eu vou colocar posição, deixa eu botar aqui primeiro, vou botar isso aqui em um fundo azul, tá? Fundo azul, tá? Cor, vou deixar essa mesmo. Então, posição, vendedor, que é onde nós iremos colocar a nossa imagem, nome, meta, valor venda e percentual, ok? Então esse aqui é o nosso cabeçalho e aqui nós vamos colocar então os dados, perfeito? Então nos dados nós iremos então fazer linhas aqui concatenadas, tá? Normalmente a gente não faz concatenação, normalmente a gente não mescla informações, mas nessa situação a gente vai ser obrigado a mesclar informações, para que nós possamos então colocar a imagem no tamanho correto. Você pode mesclar, mas você também poderia aumentar o tamanho delas, tá? Então você pode aumentar ou pode mesclar elas, tá? Então a gente vai fazer assim, pode ser pela altura também. Então basta a gente vir aqui e eu vou selecionar então as células que eu quero aumentar, ok? Eu vou aumentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 células.
botão direito, altura da linha, eu vou botar aqui a altura da linha 60, ok? Então ele ficou desse tamanho aqui, ó, cada célula, cada linha, né, ficou desse tamanho aqui. Eu vou marcá-las e vou vir aqui e colocar um contorno delas. Ctrl 1, borda, vou selecionar essa borda aqui, contorno, e vou marcar aqui no meio também, sem essa daqui. Vou dar um OK, e ficou nesse formato, tá bom? Então é aqui onde nós iremos exibir os nossos dados com relação às informações dos dados e também das imagens. Primeiro vamos retornar então os nossos dados, a posição e o controle. Por último, nós vamos fazer então o controle das imagens. Então o primeiro ponto que nós vamos colocar aqui é a posição de 1 até 7, tá? Nós vamos aqui em cálculos e eu vou fazer um controle aqui para ele, onde a gente vai colocar então o código, né? O primeiro número que nós temos lá em cima, ok? Eu vou botar 1 aqui mesmo diretamente, tá? E aqui eu vou colocar igual esse número que eu tenho aqui, controle 1, ok? F9, dá um Enter, tá? Então esse ali vai ser o controle, vai ser controlado por uma barra que eu vou colocar aqui do lado, onde ele vai então mudar essa posição de acordo com cada um. Igual a esse mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quando eu mudo lá, automaticamente ele vai mudar aqui e vai mudar os de baixo, perfeito? Eu estou pegando sempre o de cima mais 1, ok? Então se eu vim aqui mudar para 2, automaticamente ele muda 2 até 8, perfeito? Vamos voltar para o 1 aqui. E aqui nós vamos colocar então o nome. Para o nome nós iremos utilizar índice corresp. Igual índice, deixa eu aumentar aqui para você. Igual índice, abre parênteses. O que eu quero consultar, eu vou vir em dados então, vou selecionar apenas os dados que nós temos aqui. Tá? Ele pegou e está no formato de tabela, F1, ponto e vírgula, e agora eu vou pegar qual é a posição dele. O próximo campo é o número da linha, certo? No número da linha, nós já temos o número da linha. Ele está aqui ao lado, que é essa posição, certo? Então vai pegar a primeira linha que nós temos lá. Perfeito? Deixa eu tirar aqui, botar E8 e travar aqui somente a coluna, perfeito? Para que ele pegue essa coluna e eu possa replicá-la, essa fórmula para baixo. Ponto e vírgula, número da coluna. Aqui nós iremos usar um corresp. Corresp, abre parênteses, qual é o número da coluna que nós queremos, qual é o nome da coluna que queremos, valor procurado, F4, onde nós estamos procurando, né? Nós vamos em dados e vamos selecionar somente o cabeçalho aqui, ponto e vírgula, correspondência exata, ok? 0, fecha parênteses, fecha de novo, dá um Enter. Então ele pegou ali o primeiro, a Lizertorn. Então vamos olhar aqui em dados, tá certo, ok? Então quando a gente aplica para baixo, ele deve pegar o segundo, Alton Lannister, tá ali. Perfeito? A mesma situação para todos eles ao lado. Uma coisa interessante, se você utiliza o Office 365, você pode fazer isso aqui, ó. Ao invés dessa informação aqui, desse corresp todo aqui, você pode simplesmente passar um 0 e ele vai automaticamente preencher todos os dados que você tem para ao lado, ok? Então nós temos ali o nome, meta, valor da venda, percentual, ele vai trazer tudo para você de uma vez só. Isso se você estiver utilizando o Office 365, dado que nós estamos mandando então ele buscar na tabela 1 toda a linha 1 aqui, perfeito? Então ele retorna toda a informação. Eu vou deixar assim, que é o padrão, que todos, a maioria tem, né? E vou botar assim, tá? Então nós temos aqui, faltou eu travar aqui a coluna de cabeçalho, tá? Então tá travado o G7, eu vou travar somente a linha, vou deixar ela assim, tá? Para que eu possa então copiar e colar para o lado, ok? Então tá certinho, já trouxe os valores ali, vamos ver aqui então, tá certo os valores. E agora nós iremos simplesmente aplicar a formatação neles então, ok? Vamos botar assim, centralizado. Esses aqui eu vou colocar centralizado dessa forma e vou botar valor monetário desses e valor percentual nesse, ok? Então a gente já pode copiar e colar para baixo, copiei e colei para baixo, e cada um deles está pegando então com relação à linha ali do lado, ok? Quando eu copiei e colei eu acabei matando ali, fazer assim, poderia ter colado somente as fórmulas, tá? Pronto. Então tá ali, perfeito? Então ficou dessa forma o nosso quadro. Agora o que a gente vai fazer com essa lista de dados, essa apresentação de dados, é botar aqui então a foto de cada vendedor, né? De cada um deles que estão aparecendo aqui. Para isso então nós vamos preparar aqui um nome definido para cada uma delas, que a gente vai aplicar então na nossa foto, perfeito? Mas primeiro vamos fazer então o corte e já colocar as imagens ali primeiro. Então nós vamos pegar aqui imagens, vou pegar qualquer imagem que eu tenho aqui, nessa tabela e vou colar, ok? Então nós temos uma imagem, ela não está cabendo bem certinho aqui, o que eu vou fazer então?
eu vou vir clicar em formato de imagem, cortar. Então a gente pode cortar essa imagem e deixar do tamanho que a gente quiser, tá? Então digamos que eu queira ela assim, tamanho se quiser, tá? Clica fora, pronto. Ele já está ali, certinho. Então o que nós vamos fazer agora é pegar e unir essa informação e colocar um para cada um embaixo, tá? Então olha só, primeiro deixa eu explicar para vocês um conceito. Eu estou aqui com a imagem, eu clico nela, clico em igual aqui em cima, vou aqui em qualquer uma das células da célula, não da imagem, vou clicar aqui e vou dar um Enter. Veja então que ele muda a imagem que você tem ali. Automaticamente ele vai mudar ela para você, certo? Então, só para você entender como é que ela funciona. Vou dar um Ctrl Z aqui, ó, tá? Vai ficar assim, perfeito? Então, quando a gente for fazer essa alteração, vai ficar dessa forma assim. Agora o que a gente precisa, então, é pegar e montar para cada uma delas aqui para baixo, perfeito? Você pode, inclusive, interessante aqui em formato de imagem, você pode, inclusive, cortar ela, demarcando uma forma. Por exemplo, colocar oval, colocar quadrado, né? Colocar assim, ó, com cantinhos arredondados, pode fazer também. Ctrl Shift e arrasta para baixo. Perceba que ele está copiando a mesma imagem e colocando ela para baixo, olha. Ctrl Shift e ele está arrastando exatamente na mesma coluna, né? Na mesma linha horizontal, né? Sem sair da linha horizontal. Ficou bem certinho, tá? Perfeito? Você ainda pode vir aqui e ajustar também para que elas tenham a mesma espaçamento entre elas, tá? Clica na primeira, clica na última e vai clicando em cada uma delas assim que eu estou fazendo, ok? Depois você vem aqui em alinhar e aqui você tem distribuir na vertical. Ele vai distribuir e deixar o mesmo espaçamento entre cada um deles, tá? E fica mais certinho para você também, ok? Pode vir ali e pronto, todos ajustados, ok? Então as imagens estão aqui, agora a gente pode também mudar então essas imagens, fazer com que elas sejam alteradas conforme a fórmula que a gente vai criar agora. Ok? Vamos lá então. Então você vai clicar aqui em gerenciador de nomes e nós iremos então criar aqui o índice CORRESP que vai retornar então essa imagem. Perfeito? Eu vou fazer por fora para ficar mais claro para você, que fica muito pequenininho, tá? Então vou fazer assim, ó, igual índice, igual índice, abre parênteses. O que eu quero retornar então? Bom, eu quero retornar então aqui as imagens, perfeito? Então eu vou vir aqui na primeira imagem que nós temos aqui, até a 129, que é onde nós temos lá embaixo, a última, C129, ok? Ponto e vírgula, qual é o número da linha que nós queremos retornar, certo? Qual é o número da linha que nós queremos retornar? Bom, nós queremos retornar, então, aqui a linha que onde tem Alizer Torn, tá? Então nós vamos fazer aqui com CORRESP. CORRESP, abre parênteses, qual é o valor procurado? Este. Vou travar aqui, vou tirar aqui, vou botar G8, travar. Ponto e vírgula na matriz procurada. Então, na matriz procurada que nós queremos em imagens, até a 129. Vou botar aqui, que é a última que nós temos lá. Ok? Ponto e vírgula, estamos procurando aqui, ponto e vírgula 0. Fecha parênteses. E agora ele pergunta qual é o número da coluna. Ponto e vírgula 1. Ok? Fecha parênteses de novo e dá um Enter. Então ele vai retornar 0 porque nós temos lá 0, né? Caso a gente tivesse, ele está mostrando o conteúdo da célula, não a imagem. Mas quando a gente aplica isso aqui dentro do nome definido, ele vai retornar também a imagem. Aí que está o truque, perfeito? Então o que a gente vai fazer agora é pegar esse valor que a gente tem aqui, essa fórmula que a gente acabou de criar, e eu vou colocar em gerenciador de nome, novo, vou chamar de qualquer nome aqui, vou botar pict1, tá? E aqui embaixo refere-se a, vou colar ele aqui então, passo trabalho, tá tudo ok, tá? Vou dar um ok, e agora, vou fechar aqui de novo, e vou clicar aqui sobre a imagem que eu quero mudar e vou botar pict1, ok? Igual aqui em cima, pict1. Dá um Enter. Perceba que a imagem já mudou automaticamente para a gente ali. Então agora ele está mostrando essa outra imagem, que é a Alizer Torn. Se eu mudar aqui em cálculos, mudar para o 2, ele vai mudar então para ali Alton Lannister. Então ele está mudando ali conforme o nome que nós temos aqui em cima. Aliás, aqui em Alton Lannister, então ele está procurando o Alton Lannister aqui. E está botando aquela imagem ali, perfeito? Como você pode notar, a imagem veio aqui e distorceu, né? Então a gente ajusta ela certinho, faz de novo a alteração, tá? Porque uma vez feito, uma vez que a gente fez,
ele tem essa questão de pegar e bagunçar. Ok, então agora vamos pegar uma imagem novamente. Vou pegar a primeira imagem que eu tenho aqui, vou colar ela aqui, vou ajustar e vou colocar igual Pict1, certo? Então ela ficou desse jeito aqui pra gente, ok? Agora a gente vai lá e corta ela então, tem que cortar, e daí corta o tamanho que você quiser, tá? Daí corta do tamanho que você quiser. Vem aqui, os tamanhos aqui certinho, tá? Para tirar as partes em branco, e aqui você vai lá e coloca então do tamanho que você quiser esta imagem, perfeito? Então ficou assim, ok? E de novo você pode vir ali fazer os ajustes se você quiser. Quando eu altero agora os cálculos aqui, 2, automaticamente ele vai vir aqui e vai trocar a imagem de acordo com aquele que eu tenho ali. 3, 4 e por aí vai, tá bom? Então, provavelmente a tua imagem também vai estar melhor, mais organizada aqui a minha, mais centralizada vai ficar melhor, tá? Quanto mais centralizada, mais bonita vai ficar a imagem, é lógico, tá? Agora a gente precisa fazer isso também para os demais. Então a gente precisa fazer Pict 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada um deles precisa ter aqui um gerenciador de nomes, tá? Eu vou copiar esse aqui então, vou copiar, e vou fazer assim, de novo, vou voltar lá em tabela, novo, e aqui eu vou colar tudo isso aqui. E eu vou chamar de Pict2. Pict2. Ele estava apontando então para G8, agora eu vou mudar para G9. Então eu venho aqui e mudo. Perfeito? G8, G9. Vou dar um OK, então ele está pegando para a segunda. Vou pegar mais um, Pict3, 3. Eu vou botar aqui então o nome G10, o outro anterior foi 9, 10. Mais um, vai ser para o 11. 11, tá? Então esse aqui vai ser o Pict 4, né? É isso? Pict 4, ok. Vamos fazer para o 5. Aqui vou mudar. Pict 5. Pict 6. Mudando apenas aqui de onde ele vai buscar o nome. Novo. Pict 7. Pict 7, pegar a linha 13. Tá bom? Vou dar um OK aqui então. Ele criou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fechar ele aqui, tá? Provavelmente se eu vir clicar direto aqui e botar Pict 7, ele vai sair Pict 2 ele vai sair do formato, tá? Então por isso que é melhor a gente fazer todos primeiro, ajusta eles, né? Faz que nem eu fiz com esse aqui. Acredito que se eu vir aqui e mudar para Pict 2, talvez não dê certo. Vamos tentar. Vamos clicar aqui. Vamos tentar mudar para Pict 2 direto. Ver se já... Opa! Tentar mudar para Pict 2 direto. Ver se já resolve. Pict 2. Se não sai do formato. Deu certinho, tá? Então, como ele já tinha ali o nome Pict 1 na primeira, então o de baixo ele também já ficou certo, tá? Vamos fazer por de baixo também. Pict 3. Perceba que ele está pegando de acordo com o nome que a gente tem ali em cima, né? De acordo com o nome que nós temos aqui ao lado, ó. Angui Aristark, vamos ver. Pict 3, tá ali certinho, né? Trazendo o personagem correto. O vendedor, no caso, nosso teste. Clico aqui. Pict 4. Ok. Pict 5. Pict 6. E 7, ok? Então ficou certinho cada um deles, ok? Opa. Acho que o 7 eu não devo ter mudado o número lá em cima, provavelmente é isso. 6 e 7 é o 14, tá? Então o último aqui é o 14. Só mudar aqui que já vai resolver lá, tá? 7 e 14, tá? E à medida que eu mudo agora a posição, ele automaticamente vai mudar também as imagens que nós temos aqui, tá? Então vamos ver isso. Vamos ver aqui. Então tá no 2, no 3. Eu vou mudar aqui para o 4, o controle. E ele muda aqui também, vem para cima. Perfeito? Ok. Você, como eu tinha dito antes, você pode ainda
vir aqui e mudar todas essas imagens, colocar um formato de imagem caso você queira. Pode vir recortar ele aqui, cortar para demarcar a forma, e pode colocar no formato que você quiser. Por exemplo, colocar esses cantinhos ali sem problema nenhum, tá? Então vamos lá. Continuando então, nós temos aqui então esses valores percentuais. A gente ainda pode dar uma melhoradinha com relação às fontes e tudo mais, né? Eu vou botar um Century Gothic aqui para ficar igual ao que nós temos aqui em cima, ó. Century Gothic, tá? Só para ficar legal. E aqui nós podemos também colocar uma formatação condicional com barra de dados, aliás, com escala de cor, colocando qualquer uma dessas cores. Depois a gente pode alterar, inclusive, a cor que a gente vai utilizar, tá? Por exemplo, formatação condicional, gerenciar regras, editar regra. Vamos dizer que eu queira aqui um azul até o branco, ou ao contrário. Você pode colocar assim também, e ele vai ficar mais forte ou mais fraco, ok? Se você botar aqui, começando do branco, a cor mais forte vai ser o azul, nesse caso aqui. Vamos botar assim, aplicar, ok. Então os azuis eles estão com percentuais maiores, tá? E agora a gente vai fazer ele fazer essa movimentação automaticamente sem eu ter que vir aqui em cálculos e mudar. Para isso você vai vir na guia desenvolvedor, caso não esteja habilitado, você vai dar um botão direito em qualquer lugar, personalizar faixa de opções aqui e vai marcar desenvolvedor aqui, ok? Vou dar um ok. Desenvolvedor, vou clicar em inserir e aqui em inserir eu vou selecionar essa opção, barra de rolagem. Vou marcar ela e vou selecionar aqui no cantinho onde eu quiser colocar a minha barra de rolagem, tá? Vai ficar aqui. Isso aqui vai fazer com que seja então movimentado cada um deles. Eu vou ligar ele com o nosso controle de cálculos. Botão direito, formatar controle, vínculo de célula. Aqui onde nós iremos então vincular a nossa célula com o controle. Vou clicar em cálculos, tá? O valor atual está em 4, poderia ser 1, 2. O valor mínimo vai ser 1. O valor máximo eu vou botar 121, né? Que seria porque tem 7 células ali. Acho que é mais ou menos isso. Alteração incremental de 1, tá tudo ok. Vou dar um ok aqui então, tá? E já está pronto. Então o desenvolvedor já saiu do modo design automaticamente. E agora quando a gente altera, automaticamente ele altera ali também para a gente as imagens. Perceba que elas estão vindo para cima, né? De acordo com o que eu vou clicando, vai mudando. Assim como todas as informações que eu tenho do índice com os valores aqui que eu tenho, né? Também com a formatação e as imagens. Então elas se movimentam agora dinamicamente à medida que eu vim, então, clicando para alterá-las. Perfeito? Então tá ali exatamente como a gente queria no nosso banco de imagens, ok? Ok, então nesse vídeo você aprendeu diversas técnicas que você pode aplicar em seus relatórios, dashboards, para que você possa então ter imagens mudando dinamicamente, tá? Então a gente viu tudo isso bem passo a passo e você viu várias técnicas diferentes ao longo disso, além daquelas de você já entendeu de mudar ali dinamicamente as imagens. E se você quiser aprender muito mais sobre Excel, conheça o nosso método Domínio Excel, onde você tem Excel básico, avançado 1, avançado 2, lógica de programação e VBA, mais bônus de PowerPoint e planilhas prontas da internet para você estudar, tá? Então vale muito a pena. Como eu disse lá no começo, metade da assinatura de uma Netflix é muito barato e só 10 vezes. Então só 10 vezes você paga ali em 10 vezes, você tem acesso vitalício, tá? Sem novas mensalidades, tem certificado para cada um dos cursos, prova ao final de cada um, tá bom? Então é isso, invista no seu conhecimento, invista na sua formação, tá? Para conseguir alçar novos voos na sua carreira. Tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, um forte abraço e até o próximo.